Esse vídeo é uma atualização do terceiro dia de leitura, lendo a Bíblia em 15 dias. No terceiro dia, li de Gálatas até Tiago. Já falei sobre Gálatas, agora vamos falar sobre Efésios, que é uma epístola escrita para os Efésios, que eram os cidadãos da cidade de Éfeso, onde Paulo esteve por 2 anos pregando até que implantasse ali uma igreja. Essa carta é dividida em 2 principais blocos. No primeiro bloco, o texto narra sobre a história de Jesus, desde a fundação do mundo até alcançar o clímax em Jesus morrendo na cruz e o seu sangue alcançando não só judeus, mas também gentios, logo derrubando o muro de separação que havia entre os povos. E agora essa obra de redenção vai levar à segunda parte, que Paulo fala sobre o nosso papel diante da salvação recebida. Essa obra realizada por Jesus deve afetar toda a nossa vida e os nossos relacionamentos interpessoais. Então nessa segunda parte da epístola, Paulo vai falar sobre o relacionamento entre senhor e servo, servo e senhor, entre pais e filhos, filhos e pais, entre esposo e esposa, entre esposa e esposo. Fala sobre a necessidade de unidade, mas que essa unidade não quer dizer uma uniformidade, porque cada um tem o seu papel, a sua função, porque todos nós somos diferentes, temos funcionalidades diferentes. E caminhando para o fim da epístola, depois de explicar sobre a obra da salvação, de que forma isso aplica à nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, como cada um tem a sua funcionalidade e dessa maneira nós vivemos em unidade. Então ele fala sobre abandonarmos o velho homem, se revestindo do novo homem, de uma nova natureza humana que é gerada em nós pelo Espírito Santo. Mas essa natureza, ela é gerada em nós através de uma guerra que nós devemos travar, que não é contra a carne, nem contra sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Então chega na parte mais conhecida do livro, que ele vai falar sobre as armaduras de Deus e que nós precisamos nos revestir dela para lutar essa batalha. Paulo escreveu essa epístola na sua primeira prisão em Roma, que é descrita ali na parte final do livro de Atos. Essa prisão era uma prisão domiciliar, onde ele tinha alguns soldados ali, então por isso ele tinha a oportunidade de escrever mais. Eu fico imaginando Paulo olhando para os soldados, olhando as armaduras e imaginando que o Espírito deve nos revestir da mesma forma que aquele soldado era revestido. Então ele se utiliza de algumas características citadas por Isaías para descrever Jesus no seu livro, e aí ele aplica as armaduras de Deus. Então ele fala para estarmos firmes, cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé com o qual nós podemos desfazer os dardos inflamados do inimigo, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E assim ele finaliza a sua epístola. O evangelho de Jesus alcança a nossa vida pessoal, nos torna unidos e por isso nós devemos nos transformar em nova criatura. Leia essa epístola.